Você está começando a investir em fundos imobiliários, mas às vezes você sente que falta um direcionamento ou falta aquele passo a passo de como começar a construir essa carteira, aos poucos, todos os meses, com os aportes que você pode fazer. Pois é, se você está assistindo esse vídeo, essa é a carteira 200 para crescer, uma carteira que simula os aportes de R$ 200 todos os meses em fundos imobiliários, além do reinvestimento de todos os proventos. Vem comigo que eu vou te mostrar qual vai ser o aporte agora desse mês de setembro. Olá, eu sou a Carol Borges, especialista em fundos imobiliários da EK Research, e desde maio do ano passado nós temos feito aqui todos os meses os aportes de R$ 200 da carteira 200 para crescer. Ela é feita para você que está começando agora, ela é feita para você que está ensinando o seu filho a investir, e ela também é feita para você que quer explorar novas modalidades de investimento, saindo da tradicional renda fixa, mas quer ter um acompanhamento de perto e um passo a passo bem definido sobre como montar essa carteira de fundos imobiliários. Eu já vou começar mostrando para você aqui qual foi a evolução dos nossos proventos recebidos ao longo de todos esses meses. Perceba que nós começamos com valores pequenos, na faixa de R$ 2, então agora nós já estamos chegando a R$ 30 de dividendos recebidos. Isso fazendo aportes constantes de R$ 200 todos os meses. Atualmente, a carteira é formada por 8 fundos imobiliários, mas lá no comecinho, nós iniciamos essa carteira com apenas 4 fundos imobiliários. Agora, com 8 FIIs no portfólio, essa já é uma carteira bem diversificada. Nós já temos fundos de papel, que hoje representam cerca de 40% da carteira. Temos fundos de tijolo, que nós vamos fazer mais aportes esse mês. E também temos FOFs, os fundos de fundos, que representam cerca de 15% da nossa carteira. Eu estou mostrando aqui para vocês como foi o desempenho nesse último mês, ou seja, desde o dia 9 de agosto até o dia 9 de setembro, que é quando nós fazemos a cotização dessa carteira. Durante esse período, a carteira apresentou alta de quase 2%, enquanto o IFIX ficou basicamente no 0 a 0. E olhando aqui quais foram os fundos que contribuíram para essa alta da carteira 200, nós podemos creditar boa parte desse bom desempenho ao BPFF11, um fundo de fundos, e ao CPTS11, um fundo de papel que a gente já tem carregado ambos esses fundos há algum tempo aqui na carteira. Do lado de baixo, nós tivemos o GARE11, que caiu cerca de 0,74% no acumulado do mês. Esse é um fundo de tijolo com mandato híbrido, ou seja, ele não necessariamente precisa investir em uma determinada classe de ativos. E o EQR11, que caiu 0,93% durante esse período. O EQR, que é um fundo de papel, ou seja, investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, títulos de renda fixa. Bom, e como foi o cenário para o mercado de fundos imobiliários ao longo desse período? Como vocês viram, o IFIX ficou basicamente lateralizado, ele não tem apresentado grandes oscilações ao longo desses últimos 2 meses, basicamente. Depois de um bom primeiro semestre, a gente vê que o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, está reagindo de modo lateral ou até mesmo negativo, dependendo da janela que nós observamos, justamente por conta da expectativa de juros aqui no país. Os fundos imobiliários, assim como a maioria dos ativos de risco, eles apresentam desempenho melhor em seu valor de mercado conforme os juros futuros, ou seja, a expectativa de juros no país seja mais baixa. Por outro lado, quando a gente olha o desempenho operacional desses fundos, ou seja, quando a gente olha o micro, quando a gente olha como estão os contratos de locação celebrados naqueles fundos, como estão o desempenho dos ativos, seja ele shopping center, galpões logísticos, lajes corporativas, lojas de atacado, lojas de varejo, esses ativos têm apresentado bom desempenho e, consequentemente, têm remunerado bem seu cotista. E mesmo quando olhamos para os fundos de papel, em que em cenários de juros mais altos podem trazer certas incertezas acerca da capacidade de pagamento desses devedores, nós vemos que os fundos de baixo a médio risco de crédito oferecem uma boa remuneração frente ao risco que nós estamos correndo. Já os fundos de fundos, eles acabam trazendo um pouco mais de volatilidade para a carteira, como a gente tem percebido aqui com o BPFF11. No entanto, essa volatilidade, ela pode ser uma aliada em um cenário mais positivo e mais otimista para o IFIX, e por isso nós preferimos manter uma exposição, mesmo que baixa, aos fundos de fundos como uma alocação tática, uma alocação que nós estamos buscando um ganho de capital e um retorno acima da média. Bom, vamos dar uma olhada no pagamento de dividendos da carteira.
Como nós podemos ver aqui na tabela, os maiores pagadores de dividendo continuam sendo os fundos de papel, aqui especificamente o EQIR11, o CPTS11 e até o BTCI11. Já os fundos de tijolo, eles possuem uma dinâmica diferente de pagamentos de dividendos e acabam pagando um dividendo mensal um pouco mais baixo que os fundos de papel. No entanto, a gente espera uma valorização dessas cotas em um cenário de juros futuros, de expectativa de juros mais baixa para o país. Tanto é que para esse mês de setembro, nosso aporte está sendo todo em fundos de tijolo. Nós teremos um total de R$ 231 aproximadamente para o aporte do mês de setembro. Com esse valor, nós vamos comprar uma cota de HGBS11, um fundo de shoppings gerido pela Rede, e 2 cotas do GARE11, um fundo híbrido gerido pela Guardian. Com isso, nós mantemos a estratégia da carteira 200 para crescer, composta por 8 fundos imobiliários, e nós estamos também ajustando um pouco a exposição da carteira. Para quem está acompanhando a carteira aqui há algum tempo, viu que o HGBS11 e o ALZR11 foram os últimos fundos a comporem a carteira, a entrarem na composição da carteira. Com isso, a proporção representativa deles dentro do nosso portfólio acabava sendo menor do que o restante que já estamos carregando há algum tempo. Com isso, nós vamos privilegiar essa alocação em fundos mais novos, em fundos que a gente está buscando aumentar nossa exposição, e nós também vamos aumentar a proporção de fundos de tijolo na carteira. Aqui na tela eu estou mostrando para você a composição atual com a quantidade de cotas e o nosso patrimônio total acumulado de mais de R$ 3.600. E se você chegou agora e quer acompanhar a carteira com seu aporte inicial, eu sugiro que você replique a distribuição mostrada aqui no gráfico 5. Com isso, a partir dos próximos aportes e do próximo mês, você poderá seguir a nossa recomendação atualizada. Se você quiser acompanhar o relatório completo da carteira 200 para crescer, com outras métricas e alguns detalhes a mais, você pode acessar o site da EK Research. O link para cadastro é gratuito e está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!